E depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Não leveis bolsas, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Senão, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Então este era o salário do obreiro, comer do que tinha na casa da pessoa. Não que era para ficar dando dinheiro para outra pessoa ter uma vida regalada. Mas eles sempre mentiram para vocês e vocês caíram nessas conversas. Se viessem ler a palavra de Deus e recebessem o entendimento do Espírito Santo, não seriam enganados. Não andeis de casa em casa. E qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nele houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei contudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentados em saco e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevastes até o céu, até o inferno serás abatido. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, se alguém rejeitar o que está sendo dito aqui no canal Azeite na Lâmpada, não está rejeitando a nós, mas está rejeitando aquele que nos enviou e preparar as pessoas que ficarem para a tribulação, para que assim elas possam ainda alcançar a salvação, pois elas só vão precisar desse entendimento, de entregarem as suas vidas. E com esse entendimento e com a palavra de Deus elas conseguirão. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então esse poder e autoridade que Yahushua nos deu, esse poder ele deu a qualquer pessoa. Mas os falsos profetas falavam que era só eles. Eles eram ungidos. Eles eram os capacitados para expulsar. E essa autoridade aqui não era para você ficar expulsando o demônio dos outros. Era para você expulsar os seus. Porque quem coloca pensamento na cabeça é Satanás. Então era para você ficar expulsando os pensamentos e falando a palavra de Deus contra esses pensamentos que conduziam ao erro. A autoridade era para ser usada em relação a isso, não para ficar expulsando dos outros, como era ensinado pelos falsos profetas. E ali, em verdade, não havia expulsão de Satanás, porque Satanás não expulsa Satanás. Aquilo ali era só um fingimento, para as pessoas acharem que Deus estava ali, mas não estavam. Porque se em verdade essas pessoas lessem a Bíblia, veriam que Deus não está lá. A própria palavra de Deus diz que ele não está lá. Então, por que as pessoas insistem em dizer que Deus está nos templos, nas sinagogas? Ele não está. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Como Yahushua disse, que não é para se alegrar porque está expulsando os demônios. É para se alegrar porque o nome está escrito nos céus. E por que o nome de uma pessoa vai estar escrito nos céus?
porque ela está sendo obediente. Então, qual que convinha mais? Ficar expulsando o demônio ou estar sendo obediente à palavra de Deus? Porque se obedecer a palavra de Deus em tudo, nem demônio vai ter. E assim não vai precisar ficar expulsando sempre. Basta obedecer. Porque quando uma pessoa desobedecia, abria uma porta para Satanás vir trabalhar na sua vida. Mas quando fechava a porta, que no caso é obedecer, a porta se fechava e ele não vinha trabalhar na sua vida. E assim você ia fechando porta, porta aqui, porta ali, até todas as portas estiverem fechadas. E depois você se mantinha apenas na vigilância até que o rei viesse nos buscar. E isso aconteceu. E agora quem ficou vai ter que morrer. Então a porta que você vai ter que fechar é a dos pensamentos, porque ele vai vir no seu pensamento tentar te convencer a desistir. Então você vai fechar essa porta falando a palavra de Deus, orando que Deus vai te dar força, que você vai conseguir, que você vai dar sua vida sem negar o nome de Yahushua, e você também vai ficar falando a palavra de Deus, meditando. Em relação a expulsar no nome do Senhor Yahushua, já não vai adiantar, porque isso era para quem estava obedecendo no tempo da graça. Agora não, agora é a tribulação. Mas a oração e o confessar a palavra na sua mente vai ajudar bastante a não deixar o inimigo ficar falando na cabeça de vocês. E naquela mesma hora se alegrou Yahushua no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, por que Yahushua estava dando graças? Porque Deus escondeu essas coisas. Que coisas são essas? É que Deus escondeu os mistérios da palavra dele aos sábios e inteligentes. Quem é os sábios e inteligentes nos nossos tempos? São aqueles que estudaram na teologia para entender a palavra de Deus. Mas eles nunca vão entender a palavra de Deus porque a teologia foi criada por Satanás. Quem dá o entendimento da palavra de Deus é Deus. Não precisa pagar para ter um entendimento, basta ler e orar. Mas as pessoas insistiam de que tinha que ir na teologia, tinha que ir no falso profeta. E assim acabaram sendo enganadas por Satanás. E veja que ele revelou as criancinhas. Quem são as criancinhas? São as pessoas humildes. Aquelas pessoas que pegou a palavra de Deus e foi aceitando ela, foi lendo. E quando vinha entendimento, elas obedeciam. Não ficou se achando inteligente. Reconheceu que precisava de Deus para entender. E assim receberam o entendimento verdadeiro e encontraram a salvação. A palavra de Deus, ela é água. E você tinha que se ver na água. A palavra de Deus e olhar para ela e se ver refletido nela, como um espelho, vendo que você está sendo obediente em tudo que está sendo falado. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos de quem vem e o que vos vedes. Então, ele disse aqui: ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Muitas pessoas, durante anos e anos e anos, nem sabem quem é o Filho. O Filho de Deus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus revela o Pai, porque a palavra é do Pai. Então o Pai conhece o Filho. E assim, conhecendo quem é o Filho, bastasse crer no que está escrito, porque o que está escrito é o Filho. Mas as pessoas não criam, elas criam em quem? No homem. Criam na palavra do homem. E a palavra do homem não tem poder para nada. Por isso que é para vocês se encherem da palavra e desse entendimento de darem as suas vidas. Porque agora o entendimento de salvação em relação a ser obediente já não vai vos servir, porque o tempo da graça acabou. Agora vocês estão na tribulação, então a única coisa que vocês devem fazer conforme a palavra diz é para vocês darem as suas vidas, assim como Yahushua entregou a dele por todos nós. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando
e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, fazei isto e viverás. A palavra de Deus, quando entrasse no seu espírito, faria você observar essas leis, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. E assim você estaria sendo obediente em tudo e em outros aspectos também em relação à palavra de Deus. E assim viverás como ele diz, pois quem está vivo são aqueles que estão sendo obedientes à palavra de Deus. Os que estão sendo desobedientes, os que estão pecando, são os mortos. E outros são mortos que estão tornando a vida. Mas o objetivo final é estar vivo, ser obediente constantemente, dia e noite. E agora você está no estado de morto. E para você tornar a vida, é entregando a sua vida por amor a Ele. Assim, quando você for morto, sem negar o nome de Yahushua, você ressuscitará e estará verdadeiramente na vida. Ele, porém, querendo justificar-se, a si mesmo disse a Yahushua: E quem é o meu próximo? E respondendo Yahushua disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual ao vê-lo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual ao vê-lo passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre suas calvaduras, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuidai dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Yahushua: Vai, e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou Yahushua numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Yahushua, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Yahushua disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então muitas pessoas se tornaram as Martas porque ficaram afadigadas com as coisas deste mundo. Trabalharam para conseguir um carro, e quando conseguiam um carro queriam outro melhor, outro melhor. Trabalharam para ter uma casa bonita, 2 casas, ficaram só trabalhando para as coisas desse mundo. Mas a Maria ficou lá, ó, só ouvindo. O tempo que ela poderia estar trabalhando para conseguir aquelas coisas, ela ficou lá, ó, só ouvindo a palavra de Deus. Então assim foram as pessoas que subiram no arrebatamento. Em vez de elas estarem perdendo tempo com esse mundo sujo, estavam se preparando para a vida eterna. Veja como Maria estava lúcida e Marta estava totalmente cega pelo esse mundo. Satanás estava tapando os olhos de Marta, mas depois o Senhor esclareceu as coisas a ela. Então é isso que aconteceu com vocês. Vocês estavam todos cegos. Esse mundo cegou os seus corações. Então, agora que os seus olhos já foram abertos, vocês só vão ter esse caminho para andar, de entregarem as suas vidas por amor de Yahushua. E vocês não negarão o nome dele, pois vocês encontraram o canal Azeite na Lâmpada, e o Espírito Santo ministra.